Olá! Na última aula, a gente viu as vantagens e desvantagens da VNI. Assim fica mais fácil de você entender as indicações do uso desse tipo de ventilação. No vídeo a seguir, detalhamos cada indicação. E as principais são as seguintes. A primeira, DPOC, A agudização do DPOC é uma das principais indicações do uso da VNI. Com ela com indicação precoce, a gente pode prevenir que o paciente necessite realmente de uma intubação orotraqueal. A segunda, o edema agudo de pulmão. Também a gente consegue reverter, em muitos casos, a insuficiência respiratória desses pacientes. A terceira, a insuficiência respiratória aguda e hipoxêmica, com a ressalva de que você precisa estar atento a qualquer piora ventilatória e não protelar a intubação. A quarta, pós-extubação, onde a gente chama de VNI facilitadora. A quinta, em situações de recusa do paciente ou em pacientes em cuidados paliativos. E a sexta, em pós-operatórios de cirurgias torácicas e abdominais. Vamos ao vídeo? Nós podemos indicar a VNI quando estamos diante de um paciente com, por exemplo, DPOC, especialmente quando esse paciente apresenta acidose respiratória. A VNI é o tratamento de escolha na agudização do DPOC, reduzindo a necessidade de intubação, o tempo de internação e seus custos e a mortalidade hospitalar. Outra indicação da VNI é o edema agudo de pulmão cardiogênico. Nessa situação, quando nós associamos o uso de CPAP aos medicamentos, nós teremos uma correção mais rápida das trocas gasosas, uma menor indicação de intubação orotraqueal e um menor tempo de internação, se nós compararmos ao uso isolado dos medicamentos. Nessas indicações, cabe lembrar que a redução de mortalidade é bastante discutível. A nossa terceira indicação é a insuficiência respiratória hipoxêmica. Aqui nós estamos falando de casos de pneumonias, atelectasias e da fase inicial da síndrome da angústia respiratória. Síndrome da angústia respiratória liga aquele alerta do COVID. Lembra? Então, nos casos suspeitos de COVID, a nossa análise será individualizada e de acordo com o nosso ambiente de trabalho. Se o nosso ambiente de trabalho for preparado para esse risco de aerosolização que existe quando fazemos em VNI em pacientes suspeitos de COVID, nós podemos indicar. Caso contrário, nós devemos evitar esse risco. Tá? Cabe lembrar que nos casos de insuficiência respiratória hipoxêmica, a mortalidade não recebe interferência do uso ou não da VNI, exceto se a gente está tratando de pacientes imunossuprimidos, porque principalmente nesses casos, a redução da mortalidade está relacionada a um menor número de infecções nosocomiais. A quarta indicação de VNI é no período pós-extubação, quando nós entendemos que a VNI se torna uma maneira de prevenir a insuficiência ventilatória recorrente, mas ela deve ser iniciada imediatamente após a extubação. Se nós temos uma extubação que está sendo planejada, o uso da VNI vai acabar reduzindo o risco de reintubação e assim também reduzir a mortalidade nos pacientes que têm alto risco de falha de extubação. A nossa quinta indicação para o uso da VNI seria a recusa na intubação ou como medida paliativa. Alguns estudos já mostram que até 43% dos pacientes que recusam a intubação sobrevivem até a alta hospitalar apenas com o uso da VNI. E a nossa sexta indicação é a VNI no contexto de pós-cirúrgico, especialmente nos casos em que o paciente fez uma cirurgia que é localizada próxima à região do diafragma, que devido à dor e ao próprio procedimento anestésico, podem levar à hipoxemia, redução do volume pulmonar e à atelectasia. Alguns estudos de imagem mostram que a VNI pode aumentar a aeração pulmonar e diminuir a quantidade de atelectasia nesses pacientes de pós-operatório de cirurgia abdominal de grande porte, por exemplo. Agora que você viu as principais indicações de VNI, ainda há algumas indicações polêmicas, mas que dependendo da sua avaliação, é possível utilizar a VNI. Uma delas é a asma. Em pacientes obstruídos e que apresentem alguma resistência ao uso de broncodilatadores e que não, claro, apresentem necessidade de intubação imediata, você pode pensar em utilizar a VNI, desde que eles não tenham contraindicações. A VNI pode prevenir a evolução desse paciente para insuficiência respiratória e aí a necessidade também
de ventilação invasiva. Na próxima aula, falaremos sobre as contraindicações da VNI. Até logo!